Olá, tudo bem com você, criatura divina? Nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, o Ser Ciente. Meu nome é Mariana de Carvalho e eu sou a pessoa que está à frente deste canal de comunicação. Hoje eu quero conversar com você que está aí do outro lado, criatura divina, como as memórias que nós criamos criamos, armazenamos, enfim, interfere em toda a nossa vida se nós não desprogramarmos ou arrumarmos um jeito de ressignificá-las. Como assim? Que negócio mais confuso. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você. Nós temos dois tipos de memória no meu olhar. Uma memória que é do gradiente cognitivo, tá? Vinculada ao córtex, ao consciente, ao subconsciente, aos processos inconscientes. Então a gente tem uma memória consciente, que é 5%, e trilha o nosso dia a dia, as nossas escolhas, do levantar, do alimentar, das funções diárias. Nós temos o subconsciente e o inconsciente. Tá? O inconsciente é o nosso super, ultra, mega blaster, poderoso chefão, aquele que tudo sabe e tudo vê sobre você. E nele vão estar armazenados muitas memórias que podem estar interferindo, sim, no seu padrão comportamental, nas suas escolhas, na forma como você se relaciona no trabalho, no social, no seu relacionamento amoroso e assim por diante. No subconsciente você já começa, memórias também estão ali, mas você começa a ter, você já sabe, você tem uma parcial consciência que uma situação lá que aconteceu XYZ tempo atrás pode estar repercutindo no momento presente, mas isso ainda é um pouquinho nebuloso. O consciente já é consciente, então ele não cria uma rede de armazenamento a longo prazo nem médio, ele é o instantâneo, lembra? O aqui, o agora, as decisões diárias. Então esse é um tipo de memória, a memória organizada na sua rede neural de psique, tá? E nós temos a memória do tecido. As nossas células, elas armazenam sim as memórias de como nós interagimos com o meio. Para ficar bem claro, para você entender como que é esse armazenamento, o melhor exemplo que eu posso dar para você que está aí do outro lado, criatura divina, é o nosso sistema imunológico. Se porventura você desenvolve uma alergia a determinada situação, por exemplo, a frutos do mar, nossa, você não pode passar, né, sentir o cheiro que teu corpo já começa a reagir, porque por alguma razão teu corpo não se identifica com aquele alimento, já reconheceu que é uma ameaça, então seu sistema imunológico vai enviar os soldadinhos para remover aquilo, porque aquilo é tóxico, é patógeno, é agressivo para o seu corpo de alguma forma e precisa ser eliminado. Então nós vamos falar um pouquinho dessas duas memórias e como elas vão impactar lá na frente, como elas se criam, tá? A forma mais simples possível é a interação com o meio, não tem muita teoria da conspiração em torno disso. A forma como a sua consciência, seu pensar, sentir, interage com o meio, vai criar esse armazenamento de memórias, e a forma como você vai armazenar é uma estratégia que é individual, cada um vai criar o seu registro, tá? A sua biblioteca. E a memória do tecido, óbvio, também vai ser com o meio. Então, o meio é que vai fazer a criação dessas memórias. É o trilho, é o estímulo para criar as memórias. E aí, a forma como você sente, pensa, elabora, vai moldar a forma desse armazenamento. Um filme que é tão gostoso, é uma animação, gente, eu adoro animação, chama-se Divertidamente. Eu acho que ele vai estar no Disney Plus, não sei se ainda está disponível no Netflix, tá? Mas fica de uma forma tão clara
como que é a formação das memórias, tanto da memória do físico, a associação que a personagem principal faz, ele vai trazer de forma lúdica essa criação de memória, e a memória do pensar e sentir, né, do corpo, mente e espiritualidade, essa psique, tá? É muito legal, vale a pena fazer uma pipoquinha aí e assistir esse filme com o intuito de compreender como o mecanismo do seu corpo cria as memórias. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Porque, gente, as memórias que a gente escolhe armazenar neste mundo dual, ou seja, memórias positivas e memórias negativas, elas vão interferir, como o nosso sistema imunológico, ele é sábio, né? Se você ter alérgico a camarão, ele vai dar um jeito de remover aquilo e vai pôr você em choque anafilático até você entender que não é mais para você comer aquilo, tá? Então, o comportamento, a emoção, a mente, a experienciação, ela funciona dadas as devidas proporções, como o nosso sistema imunológico. Sempre nós vamos estar em estratégia para viver, sobreviver da melhor forma. E se existe uma memória que identifica que aquele pensar, que aquele sentir, que aquele contato, que aquela emoção é muito ruim e vai colocar você em perigo, o corpo vai criar uma estratégia, como o sistema imunológico cria para combater o patógeno camarão, ele vai criar uma estratégia, seja comportamental, emocional. Isso, né? Quer um exemplo para ficar fácil? Toda vez que eu falo a verdade, vamos supor, né, se era ela criancinha, toda vez que você falava a verdade, vamos supor que você pegou dinheiro escondido da carteira da sua mãe, do seu pai, porque você queria comprar o sorvete do tio da esquina que estava passando. Se você mora em cidade pequena, talvez tenha vivenciado isso. Se não, era o lanche da escola que você queria comer outro. Enfim, alguma coisa, você omitiu, mentiu, tá? E aí você é impelido a falar a verdade, mas não é uma coisa muito legal você pegar dinheiro escondido. Mas de repente a reação que teu pai, que a tua mãe tem em frente a essa ação que você teve, mesmo você falando a verdade depois, as consequências você sente de uma forma muito desproporcional. Lembra que a individualidade não tem certo nem errado. Então vamos supor que você apanhe, que você fique de castigo, ou que você sofre uma humilhação emocional, mental, que cria mais travas ainda. O que você pode vir a associar? Que eu só tô dando um exemplo, tá? Que toda vez que você fala a verdade, você tem consequências de muita dor. E aí você começa a criar o hábito de mentir e omitir. Começa na omissão, a omissão vai virando mentira e, na verdade, você cria uma situação depois comportamental que você sequer percebe que você não faz mais uso da verdade como uma linha de frente no teu padrão comportamental. Porque isso está vinculado com esse registro dessa memória de que, né, não é só uma vez que precisa acontecer. Geralmente na terceira se estabelece o padrão comportamental de estratégia de defesa, de sobrevivência, para não acessar uma dor ainda maior, tá? O cérebro ele vai lidando com as compensações. Então, como que a gente resolve isso? E agora? Né? Espero que tenha caído fichas aí do outro lado. Atualmente não vai ser mais ficha, a gente tá em 2021, então você tenha feito os downloads. Tipo, plugou, né, em algum lugar, apesar que agora é tudo com um sistema wireless, né, então não é nem plugar, que nem o Neo no filme Matrix, é simplesmente receber a informação. Espero que você tenha acessado várias coisas aí do outro lado, para compreender que, opa, então quer dizer que, de repente, se você já tem filho ou filha, será que você tá agindo igual teu pai e tua mãe, justamente naquelas coisas que você não gostava? E tem uma péssima notícia para te dar. O ser humano é uma meleca. O nosso plano de engenharia, às vezes eu fico pensando, podia ter arrumado umas coisinhas assim que, poxa, né? A gente tem um péssimo hábito de vincular e associar mais as coisas ruins, porque as ruins é que acabam gerando as couraças de proteção. O bom, ele é fluido, tá?
E aí a gente dá uma atenção maior pro ruim porque a gente quer sobreviver. A percepção do que é ruim para você, tá? Então, o armazenamento, o reativar, o ficar patinando nessa meleca que a gente mesmo cria em decorrência da estratégia de sobrevivência com o meio, vinculado à dor, é em maior proporção do que a gente ficar lembrando das coisas boas, tá? E aí que uma forma de você começar a acessar essas memórias e desprogramar é olhar lá para a infância. Interessante, né? Que a gente vai estar falando só da faceta do corpo físico. Vai vir um outro vídeo falando um pouco do como a infância pode te ajudar a alavancar para o positivo. Aqui a gente vai dar uma olhadinha para a infância num viés negativo, entre aspas, nas memórias doloridas, tá? Assiste divertidamente, vai ser gostoso e vai virar várias chavinhas aí do outro lado. Então, lá na infância, a gente tem o desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento, a formação da sua psique, daquilo que você é, da tomada da consciência do seu eu, tá? Tudo isso tem marcos do desenvolvimento infantil e tem uma determinada fase que ali tudo é crucial, na verdade, né? A partir do momento que teve a fecundação, a gente já está formando uma memória tecidual. Tá em interação com o meio, usando o córtex, bebezinho, recebendo um monte de informação extrasensorial, sair da útero, já tá formando rede de experiência ali e todo o estímulo ele vai ajudar a formar esse bebezinho, essa criança, um adulto. Então, quando a gente olhar para as infâncias, principalmente, tá? Esses marcos do desenvolvimento infantil, na minha visão, as datas mudaram um pouco, mas eu não sou uma especialista da área, então é um estado observacional meu. Eu não sou pediatra, tá? Mas adoro trabalhar com crianças. Então, para mim, a consolidação do eu não é tanto mais lá com 8, 9 anos, ele tá para 7, 6. Na minha visão, tá? Essas crianças, elas estão, assim, vindo num outro ritmo, que não é o mesmo do meu com quase 40 anos. Então, esses 6, 7 anos, essa consolidação do eu e da experiência, então a gente tem essa janela aí, até dentro da minha visão, lembrando, não sou pediatra, especialista em desenvolvimento psíquico infantil, é apenas um observacional meu, tá? Eu acredito que 6, 7 anos ali a gente tem a consolidação do eu. Então, tudo que tá antes disso, nós hoje, adultos, podemos olhar e investigar como estava a nossa família naquele momento, quais eram as experiências que nós estávamos sendo colocados, como foram feitas as corrigendas, né, dentro do nosso desenvolvimento, para compreender hoje a forma, de repente, como você se relaciona com o seu namorado, com a sua namorada, marido, esposa, ou como hoje você trata seu pai, sua mãe. Mas e aí, né? Tem coisas que às vezes elas são tão doloridas, a gente olha, mas o outro também não sei se ele, porque não importa o outro, né? O teu movimento talvez não altere tanto a relação em si com o outro, naquela memória lá do passado, mas ele vai mudar a forma como você passa a se relacionar com você e a forma como você vai se relacionar com o outro. E aí interrompe esse ciclo de ficar arrastando num ar de eterno, tá? O trauma e a repercussão que ele vai ter no seu momento presente. Eu vou tentar dar um exemplo um pouco mais palpável, um exemplo que talvez seja bem dolorido, mas é muito comum. É comum que as crianças passem por muitas agressões, tá? Agressões emocionais, mentais, dentro de casa e sexuais. E aí, o que pode acontecer com esse indivíduo? Ele cria dentro do aprendizado dele que
As relações de confiança, porque de repente é um pai, é uma mãe, é um tio, é uma tia, a agressão sempre está próxima. As relações, eu estabeleço confiança, eu tenho troca de afeto quando eu me permito ser agredido. E aí de repente você está hoje vivenciando um relacionamento abusivo. Abusivo não necessariamente que você é agredido sexualmente, mas pode ter uma conotação de chantagem emocional, barganhas, que é algo abusivo. Abusivo porque é invasivo, ele não está respeitando a integridade do outro. Você perde a noção do que é o teu espaço e o espaço do outro, porque nunca foi ensinado para você que você tinha o seu espaço, que na verdade o criar o seu eu e consolidar o seu eu era na base de muita permissividade, muita agressividade, muito desrespeito, muito não é necessário para o nosso desenvolvimento, mas vocês entenderam o contexto que eu tô colocando aqui, né? Algo muito permissivo, maldoso. E aí, hoje adulto, você olha para isso e fala assim, nossa, e aí como eu vou resolver? Porque aquela situação do passado não vai mudar. Mas aí é que tá a grande sacada. Nós conseguimos, através de reprogramação neurolinguística, a memória ficou também no tecido, tá? Que vai interferir, por exemplo, numa reação que você nem sabe. Lembra do sistema imunológico? A pessoa te toca, você faz assim e você nem percebe, tá? Às vezes pode ser a pessoa que você mais ama e você não percebe. É muito interessante isso. Então a gente busca ferramentas, eu posso te ajudar, seja no atendimento online, no atendimento presencial, ou você olha no descritivo desse vídeo que vai ter indicação de várias técnicas e ferramentas que de repente aí do outro lado também pode te ajudar a fazer o quê? Olhar para essa consolidação do eu, identificar, reprogramar, acolher, dar um bom lugar dentro da sua consciência para que daqui para frente você assuma essa autonomia e comece a dar informações e criar uma nova rede de comunicação de você para com você e de você para com o outro. Parece um pouco abstrato, mas não é. É possível fazer essa reprogramação. E aí você passa a se relacionar com o mundo de uma forma muito mais leve, muito mais coerente. Então, olhar para a nossa primeira infância, segunda infância, até a consolidação do eu, e identificar essas memórias que induzem a um padrão comportamental, sentimental negativo, que de repente está impedindo você de alavancar, de crescer, de expandir, é a grande sacada para a gente ter uma vida mais coerente, mais leve, mais harmoniosa e mais gostosa. Gostou? Curte, compartilha, envia para quem de repente possa ter ressonância com esse conteúdo. Envia um e-mail para mim compartilhando a sua história, deixa os comentários aqui abaixo do vídeo. Não gostou? Dá dislike, não concorda com o que eu tô falando, acha que é uma puta de uma viagem, seu comentário também é muito bem-vindo. Enfim, na descrição do vídeo você vai encontrar a indicação dos profissionais, outros canais de rede social que você pode acessar conteúdos meus e até o nosso próximo vídeo.